Hoje é o dia que os humilhados serão exaltados. O vídeo de hoje é tão especial que eu passei até perfume. Tenho aqui em mãos um kit Core i9 de 11ª geração, que é pela bagatela de R$850. R$850. Poderia até ter pago um pouquinho menos, mas a ansiedade era tão grande para pegar esse kit que eu não consegui esperar uma promoçãozinha, uns cupãozinho melhor. Eu quero que se foda, eu quero entretenimento. Mas não tem problema, finalmente chegou, tá aqui em mãos. A gente vai fazer um unboxing bem rapidinho, montagem com umas peças que já estão aqui, análise, porque esse kit é polêmico, e os testezinhos com o jogo que ninguém é de ferro, né? Então, vamos pro vídeo, porque hoje é dia de glória, hoje é dia de teste, hoje é dia de treta. E se você gosta de tudo isso, não esquece de se inscrever no like, ativar o comentário, compartilhar o sininho e roda a vinheta. Tá aqui, vamos abrir logo esse kit porque eu não tô aguentando mais. Ele já veio com um rasgozinho aqui na embalagem, juro pra vocês que não fui eu. Talvez tenha sido a minha ansiedade que tenha se manifestado fisicamente, mas não fui eu conscientemente. Vamos abrir logo isso daqui. Tá aí o bichão. Kit da Eiring, sei lá. É um kit que vem o processador soldado na placa-mãe. Cara, a caixinha até que é chique, hein? Tem dentro aqui o espelho, um cabo SATA, um avisozinho falando para você tomar cuidado na hora de instalar a placa de vídeo, para não riscar a placa, porque pode causar danos. Um plástico anti-estática. Vem com dissipador em cima dos VRMs. Parece que tinha uma treta aí que antigamente acho que esse dissipador aqui não vinha, agora tá vindo. Tem um problema já conhecido nesses pinos, porque o SSD NVMe pega aqui, nesses pininhos aqui. Pode dar curto. Para quem tá aqui e não sabe o que é esse kitzinho aqui, eu vou explicar rapidinho. Esse kitzinho aqui é composto por uma placa-mãe e um processador que já vem soldado nela. Esse processador é um Core i9 de 11ª geração, é um i9 11900H. E por que esse H é importante? Acontece que essa nomenclatura que termina com H indica que esse é um processador de notebook. Eles pegaram um chip que é de notebook, soldaram numa placa-mãe de computador para você poder usar no desktop. Esse processador é uma amostra de engenharia. Significa que a Intel enviou ele para alguns parceiros comerciais antes desse chip ficar pronto para comercializar. Então a Intel mandou para alguns parceiros, para esses parceiros testarem esse chip e também produzir alguns equipamentos já sabendo como trabalhar com esse chip aqui que seria a próxima geração na época. Então esse chip aqui não era para ter chegado em mãos dos consumidores. Mas vamos deixar essas análises para depois. Vamos montar e quando eu estiver montando eu vou falando para vocês. Então aqui a gente tem as peças que a gente vai utilizar. O kit de placa-mãe e processador já está aqui tudo junto, soldado um no outro. A gente vai usar uma RX 6600M, que é a placa mais forte que eu tenho aqui no momento. Uma fonte Seasonic de 650 watts, GM650, 80 Plus Gold. Um gabinete gamer Ninja, modelo Hive. Um SSD NVMe M.2 da Netac de 1 TB. A pasta térmica MX4 da Arctic, que é uma pasta bem conceituada, e uma bateria que não vem junto dessas placas porque não pode ser transportada. Aí você me pergunta, não tá faltando nada aí não, André? Tá faltando a memória. Eu não tinha nenhum pente DDR4 de 3200 MHz para colocar aqui, que é o máximo que essa placa e esse chip aqui aguenta. No momento eu só tenho DDR4 de 2666 MHz, então não vai dar para extrair o máximo do máximo que esse kit traz, mas vai dar para testar. Porém, toda crise é também uma oportunidade, e mais pra frente eu vou poder trazer para vocês um vídeo mostrando qual é a diferença desse kit com memória de 2666 MHz versus a memória de 3200 MHz. Beleza? Isso tudo significa que nos restou utilizar a memória da Yongxin. Memória da Yongxin. É sério. Memória da Yongxin. Memória da Yongxin. Isso é sério. Isso é uma review séria. Isso é uma montagem séria. Isso é um canal sério. Memória da Yongxin, que tem como mascote
O cão chupando manga. Ah, esses caras me matam. Enfim, vocês já viram tudo que tá aqui? Vamos montar. Ora, até que enfim. Enquanto eu vou montando, vamos falar um pouco sobre por que esse kit 9 é tão polêmico. Ele é um kit interposer, que traduzindo para o PTBR bem claro, quer dizer que ele é um gato, uma gambiarra. Ele não só é um processador de notebook soldado em uma placa de desktop, como é um processador de engenharia, que nem deveria estar aqui. Então é um gato do gato. E como a nossa placa de vídeo também é de notebook e foi feito um outro gato para rodar no PC, eu acho justo nomear esse PC de Joaquim. Não, brincadeira. Eu vou chamar ele de Gatito. Enfim, essa gambiarra toda traz vários benefícios, mas também problemas. Vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens desse kit, começando pelo lado bom. Primeiro, ele é barato, são R$ 850, talvez até menos, por um processador i9 com a placa-mãe. Um kit Ryzen 5600 com placa-mãe sai bem mais caro que isso. Segundo, ele é potente, estamos falando de um processador de 8 núcleos e 16 threads que alcança até 4.8 GHz em modo turbo. Terceiro, ele é moderno, ele foi lançado há menos de 2 anos, então possui tecnologias e recursos avançados. Quarto, ele deverá durar bastante tempo como um processador potente. O meu i7 de quarta geração ele ainda é relevante até hoje, e ele já vai fazer 9 anos. Quinto, ele tem um consumo muito baixo e aguenta altas temperaturas, porque ele foi projetado para um notebook e ele precisa ter essas características. Sexto, eu já falei que ele é barato, né? Acho que já. Até aqui, parece que ele é a última bolacha do pacote. É bem provável que você já esteja querendo comprar um. Mas vamos falar agora do lado negativo. Primeiro, não tem garantia, comprou porque quis. Segundo, dificilmente vai ter um suporte decente. É apenas uma loja / fábrica que está vendendo isso. Terceiro, não tem espaço nenhum para upgrade. É isso aí que você comprou e acabou. Quarto, não tem como trocar a placa-mãe ou o processador. Se der pau em um, os dois vão pro saco, porque eles estão soldados. Quinto, não tem drivers específicos e qualquer atualização no Windows que prejudique o funcionamento desse kit pode levar muito tempo para ser resolvido. Isso se for resolvido, porque é só uma loja / fábrica que está fazendo ele. Sexto, ainda não se sabe se essa placa-mãe é frágil, mas um dos itens que mais vai para a vala geralmente é exatamente ela. Então naturalmente se tem um risco elevado de quebra. Mais ou menos. Sétimo, nem tudo roda nesse kit. O próprio anúncio diz que várias coisas podem apresentar problema, como a virtualização, por exemplo. E eles basicamente estão nem aí para isso. Oitavo, nem toda peça é compatível, como eles também dizem no anúncio. Tem memória ali que não serve para eles. Eles falam que tem que ser uma memória específica, que eles têm uma muito boa que serve, ou tem que ser uma memória de boa qualidade. Em nono, quantos processadores de engenharia será que eles têm? Eu acho que isso vai acabar muito rápido. Não é possível que eles tenham tanto processador de engenharia assim para fazer kit ao infinito. Então, diferente do kitzinho que continua sendo alimentado com o tempo, porque cada vez mais vai chegando processadores usados, né, de servidores, esse kit aqui em específico não tende a ter uma vida muito longa. Porém, da mesma forma que surgiu esse, podem surgir outros, vai saber. Pode ter um ou outro detalhe que eu tenha esquecido, mas o cerne da polêmica é esse. Vale a pena todos esses problemas em troca do custo-benefício? Há quem ache que sim, mas há quem não se arrisque nem a pau. Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos em frente. Bom, tá aqui nosso kit 9 montadinho, só esperando a gente dar o primeiro play nele, então vamos tacar fogo. E lá vamos nós. Vou revisar a montagem aqui e já volto. Então agora, take 2, vamos portar. Não vou nem falar para botar fogo porque tá perigoso. Vamos dar play. Ih, rapaz. Take 3. Take 4, eu acho. Take 5.
Temos vida. Temos vídeo. Estamos sem placa de vídeo, mas temos vídeo. E temos coisas estranhas na tela que eu nunca vi. Vou tentar instalar. Quando eu conseguir eu volto. Se eu descobrir o que foi também, eu falo pra vocês. Tá bom. Voltei. São 11 horas da noite do dia seguinte. Eu comecei às 11 horas da noite anterior. Fui dormir às 8 horas da manhã, perdi o dia de trampo. E só hoje à noite que eu descobri que todo esse problema foi por causa de um vacilo desse tamaninho aqui. Desse tamaninho mesmo. Não sei se vai focar aí, ó. Esse aqui é um espaçador que vem no gabinete e você parafusa a placa-mãe nesses espaçadores. Eles servem para evitar que a placa-mãe entre em contato, a parte de baixo dali, entre em contato com o ferro do gabinete, gerando algum tipo de curto. Acontece que esse espaçador aqui, ele estava nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui que tem no gabinete, e não tem um furo na placa nesse ponto aqui, não tem como parafusar ele, por isso que eu nem vi ele. Esse ponto fica diretamente embaixo dos conectores dos botões de ligar e desligar o computador. E aí o que aconteceu? Quando eu ligava o computador no gráfico integrado, ou seja, sem a placa de vídeo, ele até funcionava. Mas quando eu encaixava a placa de vídeo, toda aquela parte ali do conector de power e do reset switch ali, do botão de ligar e desligar, começava a esquentar muito. E ele não dava sinal de vida nenhum. Sem a placa de vídeo eu até instalei o Windows. Esse conector aqui, NVMe, eu não estava conseguindo usar. Só no de baixo aqui eu consegui instalar o Windows. Aqui o Windows não instalava. Se isso é decorrente daquele mesmo problema, não tenho como afirmar. Quando eu encaixava qualquer coisa aqui, um USB, um pendrive ou o cabo de rede, desligava. Um toque, desligava. Qualquer coisa desligava. Ele ficava aqui um monte de linha preta aqui na tela. Um caos total, estresse puro, não recomendo para ninguém. Então, não vacilem com as coisas pequenas. Mas enfim, já foi. Infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês a primeira vez que ele ligou. Tava no meio do estresse lá, não consegui gravar. Mas a parte positiva é que ele está funcionando. Não me vá dar milho agora, hein? Liga. Já adianto que o cooler aqui, esse que eu comprei, não é bom. Já fiz alguns testes aqui, ele esquentou demais, então provavelmente já vou trocar ele para um cooler melhor, para poder arrefecer melhor. Na verdade esse é o único cooler que eu tenho desse tipo, e na verdade eu comprei ele específico para esse kit aqui. Então eu vou colocar um daqueles mais tradicionais mesmo, que eu sei que funcionam bem para refrigerar. Não vai ter o benefício do arrefecimento que vai para o VRM também, mas o gabinete aqui tem bastante fluxo de ar, vai ajudar também a refrigerar isso. Já fiz a troca do cooler, coloquei esse cooler da Tchiric aqui de 3 fãs. Coloquei o sisteminha aqui de push and pull, que o ar entra por aqui e sai por aqui. Para vocês terem uma ideia da diferença que esse cooler tem de tamanho pro que tava, é basicamente isso daqui, ó. Então, eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença na temperatura. Bora começar os testes, que é o que interessa. Então já estamos aqui com o nosso kit funcionando. Ele já aparece aqui como Intel Core Genuine Intel CPU 000 a 2.6 GHz. Ele mostra assim 000 porque ele não tem a identificação dele. E aqui no final ele aparece como ES, que significa Engineering Sample, né? Gastei em inglês, hein? É a amostra de engenharia. Aqui a gente pode ver que é a arquitetura de Tiger Lake. Nos núcleos ele chega a atingir 4.8 GHz. E ele tem 8 núcleos e 16 threads. Aqui a memória está operando basicamente a 2.4 GHz, que é estranho porque aqui ele mostra que a memória é de 2666 MHz. Deve ser alguma configuração na BIOS, mas como a ideia aqui era mexer ele do jeito que ele veio, eu não fiz nenhuma alteração na BIOS. Aqui a placa gráfica, tudo certinho. Aqui eu já tinha feito um benchmark nele aqui, ele tirou 5600 no multithread e 624 no single thread.
resultado ali no single thread dele é muito bom já. No multithread dá para melhorar ainda bastante, mas a gente vai saber como que isso vai ficar depois. Fiz um teste de stress no AIDA 64 também, onde eu fiz um teste de stress de FPU e de CPU. E aqui a gente percebe uma característica dele que indica que ele é muito bom para jogos, mas que talvez ele não seja tão bom para produtividade, para trabalho. Porque a gente nota que quando a gente começa o stress dele, ele coloca todos os núcleos a 4.1 GHz e a temperatura sobe imediatamente, muito, quase batendo no limite ali de 100 graus e segurando um pouquinho, abate 100 graus, mesmo com um cooler parrudo. E depois de alguns segundos a gente já nota que o clock de todos os núcleos baixa automaticamente para 3.2 GHz. Isso controla completamente as temperaturas, mas interfere no desempenho do processador. Então, para jogos que não ficam muito tempo com o estresse em 100%, eles ficam variando ali, ele vai conseguir entregar por bastante tempo esse desempenho alto. Mas para programas de renderização, por exemplo, ou 3D, ou algum tipo de edição que mantenha por muito tempo o processador em uso no talo ali 100%, aí ele vai cair o desempenho e não vai entregar tanto quanto ele entregaria em jogos ou quanto outros processadores entregam em trabalho também. Aqui, só para efeito de comparação, eu cheguei a fazer um teste com um cooler mais fraco. E quando eu coloco o teste, ele quase que imediatamente já bate as temperaturas máximas, já acusando um CPU throttling ali pesado, ou seja, ele estava diminuindo o desempenho por causa da temperatura mesmo, rapidamente. Então o cooler precisou realmente ser trocado. Passando agora para os jogos, no CSGO em Full HD, com preset baixo, competitivo, a gente tem a GPU quase sempre rodando na casa dos 60% de média e a temperatura controlada na casa dos 57 graus. A CPU rodando a 21% na média e estável na casa dos 47 graus. O FPS ficou em média 320, lembrando que não tem nenhuma otimização no jogo, e 1% low ficando em 122 mais ou menos. Esse jogo mal faz cócegas no gatito. Agora, Cyberpunk no Ultra, a GPU quase sempre operando perto dos 100%, a temperatura controlada na casa dos 67 graus, o i9 rodando a 60% na média e estável na casa dos 56 graus. O FPS ficou em média de 71 e o 1% low ficou em 44. No low, a placa fica mais aliviada e o processador um pouco mais carregado. O FPS vai para próximo de 115 com 1% low de 65 FPS. Eu confesso que esse jogo me frustra um pouco porque eu ainda não consigo extrair tanto FPS dele, mas vamos em frente. Passando para o Warzone 2.0, no modo gráfico recomendado pelo jogo, voltado para o desempenho, o uso de GPU fica na casa dos 60%, temperatura controlada, o processador tranquilo na casa dos 40% e a temperatura de boa também na casa dos 50%. Tirando 113 FPS de média e 1% low de 77. Eu fiz testes na qualidade mínima e no básico dele, mas quase não teve alteração de FPS. Deve ter alguma config para extrair mais desempenho, porque tem bastante folga no hardware aqui. Tem alguma coisinha ali que eu tenho que entender ainda para conseguir tirar mais FPS desse jogo. Agora a Valorant no modo competitivo, alguns de vocês pediram e eu trouxe. Aqui se repete o que a gente viu no CSGO, o setup levando o jogo com o pé amarrado nas costas. CPU e GPU operando entre 20% e 30% de carga, tirando 290 FPS de média e 1% de load de 160 FPS, tranquilinho. Eu ainda não fiz Fortnite porque eu nunca joguei esse jogo, me julguem, e eu queria jogar ele pela primeira vez em live com os inscritos. Então aguarda mais um pouquinho que eu já faço vídeos dele. E agora, para fechar, a gente tem o GTA V ou GTA V para os mais íntimos, executando o benchmark dele em Full HD. Aqui a gente vê um uso mais alto de GPU e o i9 rodando tranquilo, mal chegando a 40%. O FPS ficou em 164 de média e 62 de 1% low. Nesse jogo eu notei bastante travamentos, mas pode ter sido porque eu já gravei pouco tempo depois de ter instalado tudo. Talvez ainda tivesse alguma coisa rodando em segundo plano. Mas e aí, o que vocês acharam do gatito? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu, particularmente, gostei bastante, mas, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais. Tudo bem que é um processador de notebook, mas ele é um i9, e de um i9 a gente não espera nada além da mais fina brutalidade. Então eu acho que ele deveria entregar um pouco mais. E ele vai entregar um pouco mais. Ah, sim vai. Eu vou fazer algumas alterações que eu já vi no canal do Fafá. Vou pegar mais algumas dicas também no canal do Mario Mazotti, que também tá com kit lá, tá fazendo bastante teste. Se eu encontrar mais alguma coisa aí que traga mais desempenho, já vou fazer também. E aí na sequência eu trago para vocês comparando o kit em estoque com o kit fuçado e ver quanto que a gente consegue aí ganhar de desempenho. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para ajudar nós. É um trabalho enorme trazer esse conteúdinho aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.